Olá, amigos orquidófilos, dando sequência às perguntas e respostas, né? Que eu estou fazendo junto com os amigos da comunidade do YouTube, aonde fizeram perguntas. Hoje eu venho responder mais algumas perguntas feitas pelos meus amigos inscritos. Tem uma pergunta que não tem o nome, tá assim, R.GSSS. Então a você fica aí minha resposta sobre essa pergunta muito interessante. Minha tia tem mais de 10 orquídeas plantadas na terra. Elas estão enormes, com folhas gigantes e hastes de flor super grossas, uma coisa de doido. Estão na terra há muito tempo. Elas não morrem, tem espécies de Phalaenopsis e de Cattleya também. Como pode? É muito interessante essa pergunta, porque eu lembro que logo que eu comecei com as dúvidas na orquidofilia, o Paulo do Sorocaba Orquídea, grande amigo meu, ele me contou uma história de uma senhora que vivia pedindo para ele, para que fosse à casa dela, até a casa dela, para que pudesse dar uma dica de cultivo que ela achava que estava errado, porque ela escutava muita gente falar que deveria de colocar as orquídeas em tronquinhos, né, esses substratos, etc. E que as plantas dela era diferente. Né? Não falou como estava plantada nem nada, mas que ela não usava esse método. E pediu para que o Paulo fosse lá. Bom, certo dia o Paulo foi até lá. Chegando lá ele se deparou com um jardim a sol pleno, brasileiras purpuratas, na terra do jardim dela, com flores. Ele olhou para aquilo, ele contando essa história para mim. Ela falou: o que você acha que eu devo fazer, né? Devo tirar daqui, devo colocar nos tronquinhos? E ele falou assim para mim: Fábio, como que eu falo alguma coisa em relação a isso? Como é que eu falo? Tira da terra, põe num tronquinho, né? Então ele falou assim: viu? Tá assim, deixa assim, né? Eu acho que é a mesma resposta que eu devo dar para sua tia, né? Se tá certo, se tá legal. Existe algo que o homem precisa aprender, né? Nós criamos muita coisa, nós deduzimos muita coisa, estudamos muita coisa, mas, amigo, existe algo que só Deus para responder. Então não adianta estudar, não adianta ter livros, conteúdos não sei de quem é pós-graduado nisso e naquilo. A recomendação, lógico, claro, né, devido a muitos estudos, é que essas plantas são epífitas, ou seja, crescem realmente em substratos como árvores, plantas que são consideradas rupícolas, que crescem sobre rochas, etc. Então, e as terrestres, né, que são bem diferentes dessas citadas aqui pela sua tia, caso de Cattleya e de Phalaenopsis, que são consideradas epífitas. Então todos os estudos apontam que o cultivo da sua tia está errado, mas quem somos nós para ir contra a mãe natureza, aquela que Deus criou? Então, amigo, o time que está ganhando não mexe não, deixa a sua tia feliz lá, manda um super beijo para ela, obrigado por essa curiosidade, né? Porque eu tenho certeza que é algo que as pessoas têm dúvida, né? Mas não é recomendado, tá bom? De fato, não é o mais recomendado. Então, jamais eu diria que você deveria de pegar uma Phalaenopsis ou uma Cattleya e colocar na terra. Mas, como disse, tem algo que só a natureza pode explicar, né? Só Deus e a natureza para explicar, tá certo? Então, super beijo para vocês. Ao meu queridíssimo amigo André Coleto, né? Ele faz uma pergunta muito interessante, muito técnica também, e por essa razão eu vou fazer aqui uma consideração rápida e solicitar que vocês assistam alguns vídeos meus. O amigo André diz assim: olá Fábio, vou lançar algumas perguntas que talvez ajudem a resolver algumas dúvidas do pessoal. O que é fotoperiodismo e qual a influência do desenvolvimento das orquídeas, né? Então, falando da fotoperíodo, a fotoperíodo normalmente é uma incidência de luz necessária para alguns gêneros e espécies de orquídeas. Onde, por exemplo, nós vamos ter uma Cattleya que tem uma incidência de luz do sol, né, que seja até de 3.000 lumens para que ela possa florescer, e por um período desse sol, né, dessa iluminação de 3.000 lumens, de 3 a 4 horas diárias para que ela possa então vir a florescer, tá? É um assunto mais técnico, como eu falei, mas para a gente simplificar, Cattleyas com uma tela de sombreamento 50%, um período de 4 horas de sol, seja da manhã ou do período da tarde, você terá plantas que vão conseguir desenvolver fotossíntese, vão se desenvolver e florescer também, tá? Então a fotoperíodo do dia pode ser diferente, por exemplo, como para uma micro-orquídea, né, que a fotoperíodo pode ser até de 2 horas
por dia, sendo essa iluminação de apenas 1000 lumens. Então, por isso que eu falei um pouquinho mais técnico, tá? Então, porque elas precisam de mais sombreamento, cerca de 80% de sombra, né? Por isso que eu falei de quantidade de 1000 de lumens, que seria aí o suficiente para uma boa floração para micro-orquídeas. E cada gênero tem uma necessidade e uma exigência. Você deve ter a sua orquídea identificada para descobrir qual é a necessidade da sua planta, tá? Ele coloca aqui também o que é ciclagem de nutrientes e quais são as características que apresentam nas orquídeas. Aspecto visual das plantas após o replantio e com poucas raízes, onde a parte traseira cede nutrientes para as novas frentes. Então essa é uma segunda pergunta que ele faz. E por isso que eu falei que eu vou indicar a você, eu fiz recentemente no canal um vídeo muito completo sobre nutrição das orquídeas, tá? Onde eu dei uma palestra falando exatamente como cada uma dessas situações acontece, esses nutrientes, né? Que ele se refere aqui, esse ciclo de nutrientes nas plantas, né? E também falo sobre uma outra questão que ele tem aqui. Se o nitrogênio é a base nutricional da orquídea, por que a gente deve evitar adubar em grandes quantidades de nitrogênio, né? Por que se deve evitar as grandes quantidades de nitrogênio nas plantas? E quais os efeitos negativos do nitrogênio nas plantas adultas? Abraço, espero ter contribuído. Contribuiu muito sim, André. Como eu falei, são perguntas mais técnicas, mas que se você descobre as respostas, certamente você terá outros resultados, né? Então você contribuiu muito, porque agora eu vou ter a oportunidade de pedir para que você que não acompanhou essa série de nutrição, clique aqui acima da minha cabeça, vai aparecer esse card aqui, onde eu falo exatamente nessa palestra sobre todas essas questões que o amigo André Coleto trouxe para nós aqui, tá certo? Então lá estarão nesses vídeos, acompanhe todo ele para que você tenha as respostas que você precisa para o que o amigo André Coleto colocou aqui. Obrigado, meu amigo, forte abraço para você também. Bom, respondendo mais um amigo aqui, amigo Tiger Martinelli, não sei se a pronúncia está certo ou se está errada, eu vou tratar como Tiger. Se estiver errado, me perdoe, tá, meu amigo? Então, o Tiger diz assim: bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo, meu amigo. Gostaria de fazer uma pergunta. Posso usar silício nas orquídeas? E quais seriam os seus benefícios? Obrigado. Pode sim, amigo Tiger. O silício, ele tem como principal função ajudar as suas plantas a se defender de fungos, também de insetos. É uma proteção que as suas plantas recebem quando você utiliza o silício. E o silício, ele está em composições, por exemplo, como o do sólen. Sólen, que é um micronutriente que vai entregar proporções ideais para suas plantas de micronutrientes, onde o silício está também incluso, tá? Ele deve ser sempre, como todos os micronutrientes, em bem menores proporções, principalmente para as orquídeas, tá certo? Então o silício, ele ajuda as tuas plantas contra pragas e também contra fungos, fortalece muito a sua planta, evitando que ela fique doente, tá certo? Então essa é a função do silício. O amigo Adivar. O amigo Adivar diz assim: olá, Fábio, vou transferir para você uma pergunta que já fiz para outros orquidófilos amigos que queriam ouvir também a sua opinião. As feiras e exposições de orquídeas estão pipocando o Brasil afora. Sempre que participo, saio com aquela sensação que poderia ter aprendido um pouquinho mais e não ficar apenas observando as maravilhosas plantas que estão expostas. Pois bem, o que observar em uma feira ou exposição para aprender um pouco mais e aplicar no meu dia a dia? Muito interessante sua pergunta, Adivar, porque o primeiro passo dessas observações é que você tem determinados gêneros e espécies numa região do país. E essas regiões, elas divergem uma das outras. E o que você vai ver nessas exposições são plantas exuberantes que estão em florações, né? E o que você tem que observar? Tipo de substrato, tipo de vaso que o amigo está utilizando, né? E a percepção tua deve ser com o teu espaço. Então você deve olhar para aquilo que funcionou para ele e ver se você vai conseguir transferir esse mesmo protótipo de sucesso para o seu, né? Então isso vai ser muito importante, porque às vezes acontece de você olhar para isso e falar assim: vou fazer exatamente dessa forma em casa. É um vaso onde você vê lá esfagno, né?
repleto de esfagno, uma planta que está entorcerada linda. O que tem aqui no meio, amigo? Puxa, só esfagno. Aí você vai com essa mentalidade lá num espaço aberto aqui como o meu, né, onde as suas plantas vão ficar sob chuva, etc. E aí você pega essa planta, coloca dentro do esfagno, e aí você rega, chove, tua planta fica lá ensopada, a tua planta acaba morrendo, amarelando, você fala, poxa vida, por que dava certo com ele e não deu comigo? Porque nem tudo que é certo para mim pode ser certo para você, do mesmo jeito que o cultivo de um amigo na exposição, uma planta dele lá, pode ser ou não uma planta exemplar para você. Então, a primeira coisa que você deve ter em mente é olhar sim como ele tem cultivado e associar ao seu espaço. Uma outra coisa legal é você conversar com alguns dos expositores, para você extrair dele também a forma como ele cultiva, o que ele utiliza, né, defensivos, adubos, como ele faz. Então isso também é muito importante, assim como aconselho você a fazer parte de um círculo orquidófilo onde vai ter muita variação de cultivo dentro da sua cidade, onde você vai ter certamente mais sucesso até do que observar uma planta de exposição de feira. Mas também é uma super dica, né? É você olhar uma planta que você se identificou, que você gostou, que gostaria de ter na sua casa, então anota ali o nominho dela. Depois você vai fazer uma pesquisa com quem você pode comprar e, lógico, fazer a variação de preço para que você possa pagar barato, tá bom? Então essa seria a minha dica para você. Uma última pergunta para esse vídeo aqui é do amigo Cláudio César Balduino. Boa tarde, Fábio. Gostaria de saber sobre mudar orquídeas de lugar. Mudei recentemente algumas valquirianas, pois começaram a brotação, mas estacionaram o crescimento dos brotos. Elas estavam em um lugar com pouca luz pouca luz de sol. Coloquei elas então em um local mais ensolarado. Estou com dúvida se fiz a coisa certa. O que você acha de mudar orquídeas de lugar? Então vamos lá, a primeira resposta é: você fez a coisa mais certa que você poderia ter feito aí, amigo Cláudio. Porque as valquirianas, assim como também as nobilior, são plantas que, amigo, sol, é lá em cima no teu orquidário, tá bom? Então tela de sombreamento 50%, mas sempre no alto, como você pode ver, inclusive nessa linha que vocês devem estar vendo aqui. Essa mesma linha aqui é onde eu cultivo as minhas valquirianas. Então, esse foi o primeiro ponto, você fez a coisa certa. Sobre mudar as orquídeas de lugar, quero dizer o seguinte: as orquídeas são as plantas mais resistentes do mundo. Mas se tem alguma coisa que dá um soco no estômago delas, é mudar elas de lugar. Então, não que isso seja errado, o que você fez foi certo. Sentir elas vão, tá? Uma ou outra pode até nem sentir. Tem planta que a gente compra em exposição que eu até me surpreendo. Põe aqui, no ano seguinte ela vem com uma floração mais bonita do que a qual eu comprei. Você fala, poxa, né, nem adaptada bem certo ao meu clima. Então ela já chegou, sentou e falou, beleza, tô bem. Mas tem muitas orquídeas, amigo, a grande maioria, 90% dos casos, você compra uma orquídea, traz para casa, e pode ser que ela demore até 3 anos a se adaptar e voltar a florescer. Então o importante é isso, é você pegar, fazer o que você fez. Poxa, valquiriana não pode estar na sombra, né? Eu já vi em vários vídeos, em blogs, num estudo que fiz, que elas gostam de mais iluminação. Então, tirar ela daqui e vou pôr ela em outro local com mais luz. Certíssimo. Agora, a partir daí é paciência. Assim como recomendo que todos aqueles que compram orquídea, seja numa exposição, seja numa feira, não importa onde, quando vocês comprarem, comprem com identificação, para vocês irem na internet, ver o tipo de iluminação mais adequado e já colocar num local que já seja mais adequado para esse gênero e espécie que você comprou. E aí, paciência. No ano seguinte, mas é que ela não floresceu ainda. Paciência. Como eu falei para você, já tive caso de 3 anos para que ela pudesse florescer. Então, pode ser rápido e pode ser mais demorado. Eu aconselho que, como regra, eu sugiro o seguinte: colocou ela aqui agora. No ano seguinte não floresceu, deixa mais um ano. No segundo ano não floresceu, troca, tá? Faça uma adaptação, né? Então ela vai passar por esse processo novamente. Tem que ter essa paciência. Infelizmente, uma das coisas que faz com que a orquídea sinta é mudança de local. Então você fez a coisa certa, mas é necessário paciência, tá certo? Então espero ter contribuído, ajudado vocês com essas respostas aqui. A todos que participaram, né, desse vídeo aqui, os amigos que fizeram as perguntas, o meu muitíssimo obrigado pela participação, meu super beijo para vocês e fique ligado porque a gente vai continuar respondendo os amigos inscritos aqui no canal, tá certo? Beijo, a gente sempre se vê por aqui. Tchau!